Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul foi criada há 10 anos. Hoje, a UERGS possui 24 unidades espalhadas pelo estado. Mas a instituição ainda atua de forma tímida na capital. Para dar apoio à universidade, a vereadora Sofia Cavedon protocolou um requerimento para a constituição da Frente Parlamentar pelo fortalecimento da UERGS e pela ampliação da oferta de cursos técnicos em Porto Alegre. E esse é o tema do programa de hoje. Quem participa da discussão é a vereadora Sofia Cavedon, o reitor da UERGS, professor Fernando Martins, e o presidente da Sociedade dos Amigos do Jardim Ingá, Salvatore Lettieri. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, vereadora, qual é o objetivo desta frente parlamentar? Olha, eu quero agradecer aqui os nossos convidados e a tia, a TV Câmara, por permitir esse debate, porque é bem o que tu disseste, né? Porto Alegre ainda não entendeu que tem uma universidade estadual com sua sede aqui, com sua base aqui, com a sua reitoria aqui, e que já teve 2 cursos e que hoje só tem um, que já perdeu nesses 10 anos, intervenção da universidade em Porto Alegre. Acho que a compreensão disso é muito importante, porque a história da UERGS, ela é uma história de um nascimento multicamp, o reitor vai nos contar mais, e que depende muito de cada cidade querê-la, investir nela, fazer esse diálogo, essa interlocução, porque é uma universidade que nasceu há 10 anos e que muito rapidamente se estendeu no estado do Rio Grande do Sul e que precisava deste apoio dessas cidades. A nossa experiência em Porto Alegre é de uma grande vitória lá no início, no nascimento da UERGS, né? Nós tínhamos uma demanda importante, temos ainda, aliás, essa demanda cresceu. Os nossos educadores de creches comunitárias são os educadores que trabalham com crianças de 0 a 6, que trabalham no contraturno da escola, no SASE, que trabalham em abrigos, inclusive, abrigos de situação de rua. São educadores que nós chamamos populares, né? Não só pelo seu compromisso com a emancipação, com o trabalho com as classes populares, mas também porque eles não têm diploma, né? Porque essas entidades são entidades sociais, comunitárias, e que não têm condições de pagar salários que permitam aos educadores pagar por estudos. Normalmente são pessoas que são da comunidade, que estudaram com muito esforço, estão fazendo ensino médio, terminando, e aí para passar no gargalo do vestibular, para poder enfrentar um vestibular e fazer muitas vezes em turnos, como tem as nossas universidades, durante o dia, né? É uma barreira muito grande. A UERGS já teve o curso de pedagogia, né? Exatamente isso, foi a nossa vitória. A partir desta demanda, abriu também um curso de pedagogia, mas em parceria com o governo municipal. Isso tem que lembrar bem. Quer dizer, interesse do município, seus educadores se qualificarem, né? Hoje são mais de 200 creches comunitárias e nós temos talvez um professor por creche, olhe lá, formado. Só que esse curso nasceu e aí mudou o governo estadual, né, no ano de 2002, e o novo governo disse, não, tem mais, né? Curso voltado para público específico, entraram com uma visão de universidade tradicional. E a UERGS nasceu para ser uma universidade que supre demandas que não tinham ainda sido atendidas. Exatamente isso, capital humano que tem que formar para uma política pública que está sendo desenvolvida, uma área na tecnologia, no meio ambiente, que não tinha formação. E aí mudou a orientação e nós nunca mais pudemos reeditar o curso. E como agora a Câmara Municipal pode auxiliar a UERGS, que é inclusive a senhora falava que é importante a prefeitura da cidade querer, mas é uma instituição estadual. Olha só, a Câmara já vem trabalhando pontualmente, vamos dizer assim, eu que sou da área da educação, sempre estive na Comissão de Educação, recebi e acompanhei, né, tanto a demanda dos educadores populares, quanto os problemas. Porto Alegre, inclusive, até hoje não resolveu seus débitos com a UERGS, né, para ter uma ideia do primeiro curso há 10 anos atrás. Então, mas agora acho que é o momento da gente dar mais peso, né? Nós fizemos muitas reuniões, seja com o primeiro prefeito, o prefeito Fogaça, depois com o prefeito Fortunato e seus secretários sobre o tema UERGS. Nós nunca tivemos do governo municipal uma priorização de fato. E acho que a Câmara agora formalizando essa ação ajuda um outro desafio que nós vamos tratar um pouco mais. A UERGS não retoma, agora nesse momento tem vontade política de expansão, tem uma reitoria eleita, está aqui o reitor Guaranha,
né? Tem um governo que quer fortalecer a UERGS, só que agora nós temos que ajudar, nós temos que indicar áreas, porque o nosso campus aqui está muito num lugar muito improvisado. E a nossa reitoria está no outro lugar, andares de um edifício. Então, esse é um dos desafios que nós queremos ajudar a UERGS para que ela tenha dignidade para poder atender todas essas demandas. Certo. E, reitor, antes de começarmos a discutir as necessidades da UERGS, a vereadora já falou um pouquinho, gostaria de entender como é que está organizada essa universidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para esse debate, de colocar e explicar e divulgar a questão da universidade pública estadual e saudar a todos os telespectadores. Antes de colocar especificamente a questão da UERGS, eu gostaria de colocar qual é o patamar em que as universidades públicas estaduais se colocam no nosso país hoje. Claro. As universidades estaduais, elas são um instrumento que os estados, como entidade ampla, não necessariamente de governo, têm para atuar junto a demandas específicas. Elas são criadas principalmente para atender, e a UERGS especificamente está na nossa lei de criação, para ser um instrumento de atuação junto às demandas para o equilíbrio educacional e social do nosso estado. Respeitando todos os outros setores do ensino superior do nosso estado. O nosso estado ainda tem carências e a UERGS foi criada exatamente para atuar naquelas carências onde os outros setores educacionais não atuam. E não somos inovadores na nossa época de criação. Nós somos a primeira instituição pública deste país, importante salientar, que adotou o sistema de cotas, quando nem passava longe essa questão das cotas. Isso é importante. 50%? 50% dos nossos alunos são carentes do ponto de vista econômico e 10% com necessidades especiais. Então, 60% das nossas vagas são destinadas prioritariamente para os setores mais necessitados da população. Então, isso já está desde a gênese da nossa universidade. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, é importante situar. Todos os estados da federação possuem instituições estaduais. O Rio Grande do Sul é o estado que hoje menos coloca recursos para a sua universidade estadual. E é importante também, metade das vagas públicas deste país são do sistema estadual público a nível nacional. Isso pouca gente sabe. Ou seja, com toda a qualidade e suas qualidades, seus defeitos do sistema federal, que é importantíssimo, somente metade das vagas públicas são do sistema público federal. Olha, ampliou um pouquinho nos últimos anos, mas ainda continua. E mais do que isso, mais da metade da produção científica desse país é produzido pelas universidades estaduais. Então isso é um parâmetro que pouca gente conhece da importância do sistema estadual. E também para mais uma coisa, para salientar o seguinte, o sistema estadual é responsável pela interiorização do ensino público neste país. Se nós olharmos o mapa das instituições federais, com a sua alta qualidade, com o seu alto valor, nós notamos que são em cidades, geralmente capitais ou então grandes cidades. E se nós olharmos o mapa das unidades das instituições estaduais, nós vemos que a interiorização do ensino público desse país é de responsabilidade do sistema estadual. Agora, para nossa satisfação, a ampliação do sistema público que foi produzido nos últimos governos, do presidente Lula e continua com a presidenta Dilma, o processo de interiorização do sistema federal se inicia com muita satisfação. Porém, ainda, a responsabilidade do sistema da interiorização do ensino público das universidades, ou de responsabilidade do sistema estadual. E quantas vagas a UERGS oferece hoje? Bom, exatamente. Então, o que acontece? Nós, depois de 10 anos, passamos por um processo muito grande de sucateamento, diminuição sistemática de orçamento, abandono sistemático de professores altamente qualificados. Nós éramos uma das instituições públicas deste país com maior qualificação. 90% dos nossos professores eram doutores e pós-doutores. A ausência de um plano de carreira nos últimos anos e com a própria expansão do sistema federal, fez que valiosos colegas abandonassem a UERGS e fossem procurar melhores condições de trabalho e de vida acadêmica.
coisa que hoje estamos já equacionando e nós esperamos que já agora, ainda em fevereiro, o nosso plano de carreira seja enviado para a Assembleia Legislativa, para o compromisso do governo do Estado, não temos a mínima dúvida que ele irá cumprir, e que com isso a sangria e a perda de professores se diminuirá e nós conseguiremos ter uma vida acadêmica adequada para a qualidade dos nossos professores e dos nossos funcionários. Então, como eu ia dizendo, então nesse processo nós perdemos, a evasão é muito grande. Então hoje nós temos, para resumir, 1.300 alunos na nossa instituição. Porém, nós estamos nesse processo de recuperação, já nesse processo seletivo agora de 2012, uma perspectiva de entrada de mais 1.300. Isso em todo o Estado? Isso em todo o Estado. Então, ou seja, aumentar em 50% já esse ano o número de estudantes na nossa instituição. Com o aumento orçamentário já previsto para 2012, nós estamos prevendo, para diminuir a evasão, já políticas de apoio aos nossos estudantes carentes, do ponto de vista econômico. Porque o grande problema da UERGS num determinado momento era o quê? 50% das vagas eram destinadas para alunos carentes, porém não tinha nenhuma política institucional no sentido de apoiar esses alunos. Então nós já reservamos esse ano, com o aumento orçamentário, cerca de R$1 milhão para políticas internas nossas, com um orçamento próprio, no sentido de apoiar, através de bolsas alimentação, bolsas transporte, o apoio concreto, bolsas de monitoria, etc., no sentido de garantir que a evasão diminua. E com o aumento de professores, que já em 2011 foi de cerca de 60%, né, com o concurso para funcionários técnicos administrativos, que já terminou e já estamos solicitando para o governo do Estado a sua contratação, nós esperamos que em 2012 boa parte dessas demandas históricas sejam solucionadas e nós consigamos realmente, a partir daí, expandir e fazer um crescimento sustentável para que a UERGS possa cumprir, vamos dizer assim, o objetivo e a função para a qual ela foi criada, que é o desenvolvimento regional. Antes, a vereadora Sofia Cavedon comentava que hoje a UERGS tem apenas um curso aqui em Porto Alegre. Que curso é esse? Na verdade, é uma pequena correção. Nós tivemos 2 cursos, um era pedagogia, essa que a professora professora Sofia, vereadora Sofia. Não deixa de ser professora, continua sendo professora. E nós temos ainda o curso de gestão em sistemas de saúde. Mas nós temos também o curso de gestão pública. Então nós temos 2 cursos hoje. Exatamente, é um curso de gestão com 2 ênfases, porém com 40 vagas para cada um desses cursos. Certo. Mas o curso de pedagogia que existiu realmente deixou de ser ofertado nos últimos anos. E nós estamos discutindo, dentro das necessidades regionais, a possibilidade de reativar esse curso, não só em Porto Alegre, mas porém também em outras unidades, regiões onde esses cursos sejam necessários. Então nós temos ainda pedagogia, o curso de pedagogia na instituição, porém não na unidade de Porto Alegre. Então essa aqui é a questão. E eu gostaria também continuando, já emendando o assunto, que um dos problemas entre a questão da diminuição do orçamento, perda de professores, era a falta de ter uma personalidade própria, uma cara própria à instituição. A nossa estrutura física hoje ela é toda emprestada da Secretaria, boa parte da Secretaria de Educação em escolas no interior do Estado, porém é uma estrutura absolutamente inadequada. Nós agradecemos que desde a época da criação, gentilmente a Secretaria de Educação colocou à disposição várias escolas, espaços físicos e tal. Em alguns lugares são prefeituras também, tem que deixar claro, e outros é uma situação variada. Entretanto, a falta de uma existência de uma estrutura própria, isso causa problemas seríssimos para nós. Então, especificamente, nessa semana, nós estamos tratando da questão do núcleo central da universidade, que é a questão da reitoria, que é hoje no centro de Porto Alegre, na rua 7 de Setembro, a nossa unidade de Porto Alegre, que é no São Pedro, num prédio cedido no Hospital Psiquiátrico São Pedro, e a nossa biblioteca é na Rua da Praia, cedida pela CE, né? Agradecemos a CE pela sessão, porém não é absolutamente adequado para nós essa situação de pulverização. E temos ainda o nosso depósito e a nossa garagem na Farrapos, ou seja, uma estrutura absolutamente irracional do ponto de vista de gestão. Então além do problema administrativo de gerir todos esses prédios, também para o aluno que é carente, dificulta o acesso a todos os pontos da universidade, de usufruir de toda a estrutura? Sim, é uma coisa irracional, porque poucos alunos nossos da nossa instituição usam a nossa biblioteca central.
Claro, está à disposição do público em geral, temos a satisfação disso, porém o central é oferecer a nossa... Então nós temos que ter uma outra biblioteca na unidade de Porto Alegre, então a nossa biblioteca já fica dividida. Então não tem lógica do ponto de vista de gestão. Então nós procurando já desde o ano passado a questão do local adequado para que haja o campo central, o núcleo central da universidade, que englobará a reitoria, a unidade de Porto Alegre, a biblioteca, e também queremos criar um anfiteatro que sirva como um local adequado para as ações públicas na universidade, para as ações culturais e eventualmente também para a comunidade que eventualmente queira utilizar no sentido de promover a cultura e outros eventos que sejam necessários, e a universidade estará colocando à disposição esse equipamento, vamos dizer assim. Então, em vários locais foram procurados, foram por uma série de problemas, e aí no final da discussão, tudo indica que estaremos no Centro Vida, um espaço ocioso do Centro Vida, né, um espaço bastante grande, um local que hoje está subutilizado e que nós, do ponto de vista da função da universidade, é um local adequado, porque é na zona norte de Porto Alegre, um local com cerca de 400 mil pessoas, que não existe nenhuma estrutura de ensino pública naquela região. E este local, inclusive, foi encontrado através de um Câmara na Comunidade, um projeto que a vereadora Sofia Cavedon tinha durante sua gestão como presidente da Câmara Municipal no ano passado, não é mesmo, vereador? É verdade, está aqui o líder comunitário que nos chamou, porque o Câmara, e a gente tem alegria que a TV Câmara andou conosco, palmilhando essa cidade, né? Ele era a partir de demandas da comunidade, de N problemas, e o Salvatore aqui nos convida para ir na Vila Ingá, e um dos pontos era o Centro Vida, que nós acabamos não indo, mas conversando sobre. E para nós, como a gente vinha acompanhando essa história da UERGS, né, de falta de um lugar adequado, de ter que fechar curso, de orçamento, a gente tem sempre esse problema presente. E quando tu tá na vida real, tá discutindo e sabe de um espaço, a comunidade tem demanda de revitalização, é claro que a gente vai juntando as pontas, né? Então eu digo que nasceu a ideia construída ali no Câmara na Comunidade, né? Exatamente. Então eu acho que assim, essa é a deixa para ti, Salvatore. Exatamente. Contar para nós. Como é que é a região do Eixo Baltazar, onde fica localizado o Centro Vida? Pois não. Primeiramente agradecer o convite, né? E estar juntamente com a vereadora Cavedon e o professor, doutor Fernando, e dizer que realmente foi nesses termos que aconteceu, né? Nós chamamos a vereadora, né, para o nosso bairro, e na pauta estava a visita ao Vida, mas por falta de tempo nós não fomos, mas nós começamos a conversar, né, com a vereadora, e também vamos colocar aqui, estava presente o Mauro Pinheiro, vereador Mauro Pinheiro. E numa conversa que nós dizíamos que o Centro Vida, há 20 anos, né, não vinha trazendo à comunidade a necessidade que ela exigia e pedia. Qual era o objetivo do Centro Vida inicial? O objetivo do Centro Vida, pelo que eu tomei conhecimento, porque eu moro na região há 56 anos, né, mas o Centro Vida era utilizado assim, pelos governos para ser um local para ações sociais, né? Para ser um local de atividades, né, recreativas, para ser um local para os idosos, né? E a assistência social para meninos, né, almoço. E eu tomei conhecimento disso nas reuniões que eu tenho participado. Eu, além de presidente da associação, da SAV, Associação dos Amigos Jardim Ingá, eu participo dos encontros, das reuniões do Eixo Baltazar. Então, nessas reuniões foi se levantando, foi se alocando que o Vida estava com sérios problemas, né? Então, há uma preocupação nossa pela necessidade da nossa região, que uma entidade de ensino, um local também para a saúde, era o que a comunidade buscava. Veja, nós o ano passado, nós perdemos a UPA do Centro Vida.
Foi um trabalho feito. Que é uma unidade de pronto atendimento. Exatamente. Que houve um estudo, um gerenciamento da Secretaria Municipal da Saúde em transferida para o Triângulo. Né? Então, nós ficamos assim bastante aborrecidos, porque era uma área e uma atividade importante para a comunidade, né? A saúde, e nós tínhamos perdido. Mas aí se surgiu nessa caminhada, e a vereadora comentou que a UERGS estava buscando um espaço e que Novo Hamburgo já estava tem isso também. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Canoas estava já pleiteando, estava Ou seja, Porto Alegre perderia esse campus. Exato. Então, e é real em Guarani. Ele sabe. Então isso nos deixou preocupados, né? Nós temos área que não é utilizada, está abandonada, e por que não? Com aquela conversa eu tive a liberdade de mandar um e-mail para o doutor Fernando. No dia seguinte, no dia seguinte eu mandei um e-mail sem conhecê-lo, né? Dizendo para ele isso: nós temos uma área aqui, reitor, nós temos uma área, por favor, né? Venha nos visitar, né? E a partir daí me parece que houve, né, essa caminhada, esse interesse. Nós levamos esse assunto para a comunidade nas nossas reuniões do FROP. Como a comunidade recebeu? A comunidade ficou realmente bem interessada, né? Foi uma situação que não se esperava, né? Não se tinha feito um comentário nesse nível. Estava se tratando a situação saúde, UPA, né, como exclusividade. E quando se perdeu o espaço UPA, realmente a comunidade ficou perdida. Mas, veja, é nesse momento, né, de lucidez que surge. Sabe, Salvatore, por que vocês não tinham oferecido? Porque a UERGS, reitor, é invisibilizada em Porto Alegre ainda. Exatamente, agora o Guarani estava nos contando, eu nem sabia que eram 4 pontos, né? Eu não tinha me dado conta que a biblioteca também não era junto. Então, porque assim as comunidades de Porto Alegre se mobilizaram muito, por exemplo, pelos INFETs, pelos institutos federais. Porque a Restinga, o Partenon, o pessoal do Maitá, e se soubessem que a UERGS que tem uma universidade aqui com curso, e que pode crescer e que deve crescer, como outros estados, que é a maior universidade, às vezes a estadual, né? Os dados que o reitor nos trouxe. Por isso que vocês nunca consideraram, porque a comunidade não tinha conhecimento. Que nós temos que superar essa invisibilidade na cidade, da nossa universidade. Esse detalhe que eu gostaria de colocar é exatamente uma das questões centrais que nós nos preocupamos. Porque a UERGS hoje, além das questões orçamentárias, ela não tem a cara e uma personalidade. Então, o fato, e isso é um dos problemas, além da questão logística, tem uma questão de aonde que a UERGS é. Quando nós olhamos a PUC, a URGS, todas têm o seu perfil, a sua cara, e para nós é importantíssimo. Nós temos uma área determinada, um campus, né, aonde nós colocaremos nossos alunos, a nossa biblioteca, e nós ali faremos a nossa vida acadêmica adequada com a qualidade necessária que a população necessita. Para ter uma área como referência, como identificação. Exatamente, a identificação. E a identificação na Zona Norte, do ponto de vista do perfil da Zona Norte, da carência da Zona Norte, e no sentido que a UERGS indo para lá, recuperando uma área, colocando prédios sustentáveis do ponto de vista ecológico, com uma visão de reurbanização daquela área, de integração com, vamos dizer assim, com a área, com o seu entorno, né? Faremos um concurso, inclusive, já estamos avançando, nos preocupando em fazer um concurso para que essa visão de sustentabilidade, a questão de recuperação urbanística e a questão de integração com a região seja a ideia central que vai nos qualificar para assumirmos essa área. Então nós temos pressa nisso, já temos inclusive uma emenda negociada com os parlamentares federais, uma emenda de mais de 10 milhões de reais,
esse projeto tem que ser apresentado agora em final de agosto, início de setembro. Então nós temos uma urgência do ponto de vista de planejamento de um campus universitário. É pouco tempo, mas já estamos trabalhando duramente nisso, para que em agosto o nosso projeto esteja pronto, possamos levar a Brasília, para que esse recurso seja encaminhado no ano 2013, mas com uma perspectiva de talvez 2 anos depois estarmos talvez já concretamente nos mudando com a nossa cara e recuperando a área e deixando claro que essa é uma parte, a nossa demanda é cerca de metade da área que hoje é do Complexo Vida e que a outra área... ainda tem espaço para expandir. Exatamente, nós queremos integrar eventualmente com estruturas da Prefeitura, do resto do Estado, né, fazer um projeto integrado, um grande projeto que é onde o Estado esteja ali com a sua universidade estadual, com a Prefeitura, com os seus eventuais... secretarias, o próprio Estado, com outros serviços ali, que facilitem a vida da região e dê uma qualificada, vamos dizer assim, que é digna e que a Zona Norte de Porto Alegre necessita. Certo, nós já estamos encerrando o primeiro bloco do Porto Alegre em Debate, falando hoje sobre a atuação da UERGS na capital e também sobre a criação de uma nova sede, uma sede central para a universidade em Porto Alegre. Fique com a gente, logo logo estamos de volta. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial. A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A grande chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho e desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal, a Sala PF Gastal, homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. Conheça Porto Alegre com o ônibus Linha Turismo. O ponto de partida é o complexo arquitetônico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pelos parques da Redenção e Moinhos de Vento, Mercado Público, Casas de Cultura e os estádios do Esporte Clube Internacional e do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O percurso de 28 quilômetros é percorrido em 80 minutos. Em funcionamento desde 2003, o ônibus possui segundo andar aberto, sistema de áudio em português, inglês e espanhol, e é acompanhado por guia de turismo. O City Tour pode ser feito de terças a domingos, às 9 e 10 e meia da manhã ou às 3 da tarde. O ingresso pode ser retirado no balcão da Central de Atendimento Linha Turismo, na Travessa do Carmo, número 84, no bairro Cidade Baixa. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando da atuação e das necessidades da UERGS em Porto Alegre. E nós falávamos no final do primeiro bloco sobre o projeto da construção de uma sede central para a universidade na zona norte da cidade. Salvatore, qual é a situação social daquela região? Por que seria importante essa sede que viria a beneficiar toda a cidade, mas especialmente a região norte? Bom, a região norte e a eixo, elas são regiões que estão hoje recebendo uma quantidade muito grande de unidades. Ela está se tornando
a eixo Que e a tipo norte. de unidades? Unidades habitacionais. Ela está se tornando hoje quase que um depósito, Porto Alegre. Porto Alegre tem problema no aeroporto, transfere para o norte, né? Então essa transferência de comunidades estão vindo para a região sem uma preparação, sem uma infraestrutura. E isso acaba acarretando uma dificuldade maior para as comunidades, porque as escolas, né, não vêm junto com a transferência, não vem a saúde junto com a transferência. E, basicamente, a nossa região tem sido focada para esse tipo de assentamento. Nós estamos precisando realmente desenvolver a região com mais escolas, e agora com o ERGS, temos certeza absoluta que vai atender a demanda, vai atender toda aquela camada de população carente que sai das escolas, né, das escolas do ensino fundamental, para um melhor preparo profissional. A nossa região, ela está hoje muito próximo de municípios como Alvorada, municípios como Viamão, Canoas. Então esse contingente de pessoas, ele circula no eixo e na norte em grande quantidade. Então calcula-se hoje que essa circulação com a comunidade fixa e mais a flutuante são 400 mil pessoas. Tá? E a UERGS não vai atender só a região norte e nem a eixo. A UERGS vai atender as regiões próximas, nordeste, noroeste, os municípios vizinhos. E por ser, então, a nossa região uma região carente, a UERGS vem atender satisfatoriamente a nossa necessidade. Por isso que a comunidade está bastante feliz e vai, juntamente com o governo do estado, juntamente com o reitor, juntamente com a Câmara, né, trabalhar de forma muito forte, quer estar presente, quer estar participando, quer estar se envolvendo nos projetos, no sistema, porque quando a comunidade participa, quando ela fiscaliza, quando ela está junto, tem se observado que os processos acabam tendo um resultado mais benéfico, mais objetivo. Com certeza, porque a soma da força da comunidade. Exato. Né? Eu vejo assim, que todo desenvolvimento acontece ou político ou econômico. Né? Muitas vezes a comunidade, muitas vezes a sociedade dos bairros, ela não participa. Nós temos muitos conselhos hoje em Porto Alegre, conselhos comunitários, conselhos... Porto Alegre tem 24 conselhos, onde a comunidade participa. Mas a comunidade, ela participa de maneira muito pequena. Ela é mais um coadjuvante, porque a participação comunitária e as pessoas que participam são sempre as mesmas. E essas pessoas trabalham. Essas pessoas têm que trazer o seu sustento para casa e ainda à noite têm que participar das reuniões. Então isso faz com que às vezes a participação da comunidade não seja tão forte como deveria. E nós queremos realmente mudar isso. Nós queremos que a comunidade ela participe sim, mas ela tenha força e não seja apenas um elemento número. Né? E eu sei que isso acontece. Aconteceu na UPA, né? Vocês tiveram uma grande decepção e foi uma grande mobilização. Mas tem um outro exemplo de te ajudar, né? Claro. O Centro Vida, ele é muito vivo quando a comunidade se mobiliza, orçamentos participativos ali lotavam. Hoje eu tive um relato de ter mais de 2.000 idosos que tinham referência no Centro Vida, hoje são bem menos. E acho que o Centro Vida ele é imenso, Guaranha. E hoje nós vimos algo que me deixou chocada, que o governo, há 2 governos atrás, foi construído uma sala de cinema, uma casa de cinema, ali era um teatro, um cinema. Dizem que com materiais maravilhosos e nós só vimos ali a carcaça. Então, às vezes, a comunidade luta, daí o governo não tem uma capacidade de gestão
integrada, né? Aproveitando essa mobilização da comunidade, né? E vai deixando, investe e vai abandonando. Por isso eu acho que essa vinda da universidade com autonomia, que aí a gente vai fazer o eco à reitoria, né? Com autonomia financeira, com autonomia de gestão, de trabalho, quer dizer, a gente sabe que é uma instituição que vai para lá, que vai ter vida, né? E que vai influenciar numa qualificação da vida no entorno. Né? Ou seja, o Centro-Vida, numa região como tu caracterizasse, é inaceitável que ele seja do tamanho que ele é, né? Com as possibilidades que ele tem, venha só perdendo. Os números, assim, SASE, eram 300 alunos, hoje tem 35. Os dados que foram passados para nós, assim. Porque, claro, se tu não tem uma gestão própria, orçamento próprio, vontade política, a comunidade que tanto luta e participa com tanta dificuldade só tem perdas. Né? E o Centro Vida, ele é inclusive parte do FGTAS, que é um órgão estadual. Exatamente. Sim. Nós, eu só queria acrescentar que nós no Centro Vida nós temos, funciona as reuniões, né, da Eixo, no Centro Vida. Eixo Baltazar. Nós temos um CAR, nós temos um CROP, e temos um FROP. E são feitas reuniões mensais, de acordo com cada segmento. Então, o que se observa que a comunidade está participando, mas não tanto quanto deveria. E a comunidade, quando se trata de um feito dessa forma, ela corresponde, ela participa, ela quer solução, porque o que se observa, eu falo da Eixo, é que as pessoas estão na Eixo, mas elas, de certa maneira, elas estão cansadas, elas estão desmotivadas. Então, com esse evento da UERGS, advento, vamos dizer assim. Trazer a UERGS para o Centro Vida. Esse advento da UERGS, temos certeza que vai mobilizar ainda mais, né, a nossa comunidade e cobrar, veja, há 20 anos que essa área está assim, e cobrar agora, mais efetivamente, os recursos e o empenho. E digo aqui com toda franqueza, estou do lado da Cavedon, do Dr. Fernando, e realmente são pessoas talhadas, são pessoas próprias, são pessoas que têm luz própria e estão fazendo desse movimento, né, algo importante, porque são pessoas profissionais, são pessoas da área, da área da educação, né, da área da educação, porque o que nós vemos aqui, e eu falo como comunidade, é que os projetos hoje, eles são desenvolvidos por pessoas que não são técnicos, né, a grande maioria. Então, são secretários, são pessoas que vão para certo local, por indicação, mas não são da área. E isso faz com que o investimento, o tempo é perdido. E agora sim, nós estamos no caminho certo. É isso que nós esperamos. E agora, além de trazer todo o benefício da educação para a região, de facilitar o acesso dos jovens e também de quem quiser retomar os estudos no Eixo Baltazar e em todo Porto Alegre, também vai revitalizar o espaço Centro Vida, que é um espaço muito grande que vocês têm lá na Eixo Baltazar. Até o reitor tem os dados. Eu tenho, mas antes eu gostaria só de, em cima do que o colega falou, é que, na verdade, eu acho que esse processo é um processo que ele vem se somar a uma busca que nós estamos fazendo desde o ano passado, com a posse da primeira gestão eleita da universidade. Foi uma luta de 10 anos para que a gestão da universidade fosse escolhida pela comunidade. Foi uma eleição paritária, um terço, foi muito importante. Então faz 1 ano e 4 meses em que a nova gestão eleita tomou posse, que eu represento. Vocês tiveram que entrar na justiça para tomar posse. Foi uma luta muito grande, uma luta gente, fazer o processo, tudo com justiça. Até então, os reitores eram indicados pelos governadores, e isso gerava um problema sério, uma identificação direta com o governo que geria o Piratini.
E para uma universidade isso não é uma questão correta, porque vincula a gestão da universidade a um governo. E uma universidade, para que ela tenha independência, precisa ter independência administrativa, pedagógica e também financeira. Com o atual governador do Estado, com o atual governo do Estado, o governador, para nossa satisfação e cumprindo sua promessa eleitoral, ele está progressivamente adotando e colocando a UERGS com a relativa autonomia. Ainda estamos no processo ainda, né? Nós estamos já em negociação com ele de rever os instrumentos legais da UERGS para que a efetiva autonomia da universidade se realize, com aumento orçamentário, que nós tenhamos um determinado índice do orçamento do Estado destinado para a universidade. E aí, com isso, a universidade passará realmente a ser uma instituição de Estado e não mais da vontade política de um governo mais ou menos simpático à universidade. Isso para nós é estratégico. Nós queremos que todo o cidadão do Estado, do Rio Grande do Sul, veja na UERGS a sua universidade, indiferente da gestão da universidade, diferente do governador que governa o Estado naquele momento. Isso para nós é estratégico. Quando se vê as universidades federais, se vê a universidade com suas qualidades e seus defeitos eventuais. E isso não tem instituição perfeita. Mas ninguém vê numa URGS o governo federal. O pessoal vê na URGS a instituição URGS. Claro. Por quê? Porque sabe que ela tem uma relativa, ela tem autonomia, ela tem uma autonomia financeira e pedagógica que garante com uma instituição de Estado e não do governo. Isso para nós é estratégico. E para nossa satisfação, o governador tem o mesmo entendimento que nós estamos trabalhando seriamente para isso. E nesse sentido, a questão de ter personalidade própria através da reitoria é que, pelo menos na parte de Porto Alegre, da Regional de Porto Alegre, se verá a UERGS como a sua instituição, né, como a instituição própria do Estado, que está ali colocada para atender as demandas do Estado. E, obviamente, que vai atender o conjunto de Porto Alegre, das cidades vizinhas, e, obviamente, que esse é um processo que começará a localização nós, com esse processo de discussão com a comunidade, nos ajudará a galgar esse espaço, essa ambição que nós temos de que a UERGS seja vista como uma instituição de Estado. E isso é um processo que, com o apoio do governo do Estado, realço mais uma vez, é importante essa questão, e indiferente do governador que venha, seja eleito na próxima gestão, nós estaremos certos de que a UERGS estará implantada e atendendo a demanda do Estado, mudando eventualmente uma ou outra prioridade em função das demandas políticas, da realidade do Estado que muda constantemente. A universidade tem que se adequar a às novas realidades, porém as pessoas sabendo que essa demanda será atendida com a autonomia pedagógica e didática necessária. Vamos então à questão da área especificamente. Eu tenho aqui o mapa, né? A área do Centro Vida, ela tem cerca de 7,6 hectares, né, do qual cerca de metade é construída na antiga prédio da Cerâmica Cordeiro. Nós estamos que é patrimônio histórico. Provavelmente tombado, estamos aí verificando essa questão, mas independente disso, a nossa demanda em relação à questão do conjunto do sistema Centro-Vida é a metade, a parte não construída, né? E inclusive permitindo que o outro espaço que seja construído sejam outras instituições do Estado se instalem lá, a própria prefeitura, que provavelmente vai ter alguma demanda, ou quer instalar algum órgão, alguma secretaria específica naquela região, porque nós não queremos ser hegemônicos, nós queremos que ali seja um instrumento do Estado de conjunto, onde a UERGS fará uma parte importante, mas que a prefeitura tenha o seu espaço, que por acaso julgue necessário, outras secretarias julgue necessário. A secretária Estela Farias já está pensando em um processo, talvez, que o Estado de conjunto pense o Centro-Vida de uma maneira mais global, onde a UERGS se incorpore nesse processo, mas estamos muito satisfeitos e colocando que, apesar a nossa reivindicação não inviabiliza que esse projeto seja bem mais amplo do que ele é hoje, e que outros órgãos e outras instituições ali se instalem e complementem o que a UERGS colocará lá, a reitoria com seus cursos e outras instituições serão muito bem-vindas e nos dá grande satisfação com esse desenho e com essa solução que está sendo encaminhada neste momento. Professor Guaranha, eu achei interessantíssimo, porque eu também não tinha me ligado que o Centro Vida, ele tem uma fachada, né? Mas ele permite do lado dele uma bela fachada para a UERGS. Então a UERGS ela vai ter
uma fachada para a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Que é uma avenida muito movimentada da capital. Exatamente. E olha, o metrô vai para lá, né? Vai até o Triângulo, que ali do Triângulo até o Centro Vida é muito perto. Então, futura demanda de expansão do Transurb para chegar mais perto da universidade. Então, tudo está confluindo para ali se tornar um grande centro, um novo centro de Porto Alegre. E eu me arrepio de pensar que ali perto, falava o professor Guaranha, Salvatore sabe bem, nós temos o Sambódromo, né? E que sempre, o Salvatore coloca muito bem, denuncia muito bem, está indo muitas unidades habitacionais para lá, toda a Vila Dique, Vila Nazaré, e nós não podemos perder todos os espaços abertos, nós temos que ter alternativa de cultura, de educação, porque senão nós vamos ter violência, né? E a grande queixa desde que a gente construiu o Sambódromo lá é que aquilo era para se tornar vivo o ano inteiro, né? Ter uma cultura do samba. Então, parcerias com a Universidade Estadual certamente virão. Então, vocês imaginem... A proximidade física ainda vai facilitar essas parcerias. Claro que sim. E, de fato, acho que, olha, Salvatore, o centro de Porto Alegre vai mudar um pouquinho... o foco. De eixo, hein? Porque acho que a Universidade Estadual vai ter o peso, e nós vamos trabalhar muito para isso, que uma URGS tem. Uma URGS Campus, aquilo lá, para chegar num... Hoje o campus tem o Campus Vale, mas a nossa URGS Centro, nós vamos ter uma UERGS, né? Central, com o seu campus. Então eu imagino esse destino para a Zona Norte, que está tão discriminada, exatamente por isso, por centralizar muitos trabalhadores, né? Por concentrar muitos trabalhadores. A Zona Sul tem uma coisa do Tchan, do Rio, da classe média, média alta, não é o que aconteceu com a Zona Norte. Então a Universidade Estadual vai fazer assim, up, lá, com este povo que é um povo valoroso, mas que tem pouquíssima oportunidade. E vai valorizar a região também. Eu queria só acrescentar e dizer o seguinte, que a UERGS, ela vem para um local pré-determinado, mas ela não é da Zona Norte nem da Eixo. Com certeza. A UERGS é da cidade. Desta forma é que eu gostaria que todos entendessem. O espaço foi objetivado por N motivos, mas que a vinda da UERGS vai representar um avanço muito grande. Que leva a cidade para lá. Vai levar, porque eu me recordo que todo o investimento que foi feito agora para a Copa 2014, ele não incluiu a Zona Norte. Não incluiu. Então, com essa vinda da UERGS, com a revitalização do Centro Vida, e todos os outros mecanismos que virão. O próprio metrô, né? Então, isso é muito importante, porque poderemos ter uma mudança muito grande na região. O estudante precisa chegar ao local. E vai beneficiar todo o Porto Alegre e a grande Porto Alegre. Com certeza. É verdade. E é unânime, então, que todos serão beneficiados na construção dessa sede central, unificando a UERGS, né, facilitando na expansão da estrutura, de talvez cursos também, isso pode ser pensado mais adiante, também na valorização da região. Queria que o professor Guaranha falasse da questão do pós-graduação, do futuro da universidade. Porque, na verdade, dentro das várias questões, das várias frentes que nós colocamos, uma delas é a questão da recuperação dos professores, do orçamento, agora a questão da nossa personalidade, nosso núcleo central, com reitoria e unidade de Porto Alegre em conjunto. A questão é que nós precisamos também, nesse processo, nós nos qualificamos muito. E nós precisamos, em 2016, ter 4 mestrados e 2 doutorados. Então, obviamente, que paralelamente a isso, estamos trabalhando duramente no sentido de qualificar o nosso corpo docente e preparar para que a universidade ofereça 4 mestrados. Um dos mestrados, existem vários aspectos que estão sendo colocados, e a unidade de Porto Alegre, diga-se de passagem, foi a primeira unidade em que foi solicitado o credenciamento junto à CAPES, para o curso de gestão. O que é a CAPES? A CAPES é o órgão federal que regulamenta e autoriza o funcionamento de cursos de pós-graduação nesse país. Então, ele fornece bolsas, inclusive de mestrado e doutorado. Então, a CAPES foi solicitado a esse órgão federal, que é ligado ao MEC,
a autorização para o funcionamento do nosso curso, nós não conseguimos, mas foi uma primeira tentativa, e com isso, ou seja, mostra que o potencial da unidade de Porto Alegre. Uma das questões centrais era a própria limitação do espaço físico hoje da unidade. Então, foi apontado, não foi a principal questão, mas, ou seja, estamos trabalhando para isso. E com isso nós conseguiremos, obviamente, qualificar a unidade de Porto Alegre e nos permitirá também, depois desse momento, solucionar a questão de Porto Alegre e nos envolver em outras prioridades que também para nós é essencial, que é a questão do interior do Estado. Que ali é que, vamos dizer assim, tem grandes distorções, é onde a carência de ensino superior público é mais sentida, né, e nós estamos também com essas questões, ou seja, o movimento que nós estamos fazendo hoje com Porto Alegre, estamos fazendo em várias unidades do Estado, o Livramento, com a FEPAGRO, com outros órgãos do Estado, isso nos dá uma grande satisfação, e que logo, logo teremos, provavelmente, antes, 24 problemas que nós tínhamos na universidade, né, um a um solucionado, e daqui a pouco são 24 questões que a disputa será feita por qual curso terá o seu mestrado, ou seja, isso assim, não qual unidade fechará ou não fechará, mas qual unidade ganhará o seu mestrado, qual unidade, essa disputa salutar e acadêmica, absolutamente pertinente, que é uma excelente preocupação, aonde que instalaremos o nosso doutorado? Uma disputa muito positiva. Nós já vamos chegando... Nós já estamos chegando ao fim do programa. Eu queria saber, reitor, para quando? Em que pé está esse projeto? Para quando pode se esperar essa sede central na Zona Norte? Bom, se dependesse da nossa vontade, já seria para ontem, no caso, né? Mas, obviamente, que existe uma série de questões administrativas que são necessárias e tem que ter um pouco de paciência para que a máquina do Estado funcione e que ela vamos dizer assim, tenha a sua tradicional lentidão. De qualquer maneira, é assim, o que nós estamos fazendo agora é o quê? Já questionamos junto à Secretaria de Administração, com a secretária Estela Farias, com a chancela do Governo do Estado, do governador, porque no início de janeiro nós tivemos uma audiência com o governador levantando uma série de questões e um dos pontos foi a questão do nosso núcleo central. Então ele determinou que rapidamente essa questão fosse solucionada e a partir daí a Secretaria de Administração, reunimos com a Secretaria de Administração e a coisa está, vamos dizer assim, andando com uma velocidade bem maior e que para nós indicará que em setembro, mais tardar, teremos o nosso projeto arquitetônico e estrutural pronto para ser enviado a Brasília para que esse dinheiro possa ser liberado. Então a perspectiva mais do que isso, nós precisamos ter a posse do terreno ainda nesse período. Então, obviamente, é um processo de transição que exige uma certa burocracia do ponto de vista administrativo. Então estamos solucionando isso, a Secretaria da Administração está com toda a boa vontade, estamos trabalhando nisso aí. Com a liberação, com o projeto arquitetônico e estrutural pronto, liberaremos o recurso será empenhado no final do ano, para ser, se tudo der certo, liberado em 2013. Então as obras, em tese, deverão iniciar em 2013, com uma perspectiva aí de construção talvez de 1 ano e meio, 2 anos, talvez então daqui a 3 anos, essa é a nossa expectativa, nós já tenhamos condições de nos mudarmos, e talvez não na sua plenitude, mas pelo menos uma parte, a unidade de Porto Alegre, ou a reitoria, isso vai depender das questões técnicas, já possamos ir tomando posse da área e já iniciando os nossos trabalhos efetivamente lá, e já desativando a Biblioteca Central e as outras estruturas da universidade aqui em Porto Alegre. Certo. E vereadora Sofia, em que fase está a frente parlamentar que seria para apoiar a UERGS e como é que ela vai atuar? Olha, ela começou a tramitar, né, na casa. E, na verdade, reunir os vereadores todos, vejam, Mauro Piro estava conosco na Câmara, no Câmara na Comunidade, lá na Zona Norte tem vários vereadores que atuam. E nós queremos fazer o papel que a cidade até hoje não fez, né, de estar às ordens da reitoria, da universidade e da população, porque às vezes essa interlocução também da população não acontece, né? A população reúne, mas não consegue a sua vontade impactar os que decidem, né? E a nossa Câmara faz muito esse papel de ouvidoria e de ponte, né? E, então esse papel que nós queremos cumprir, ajudar a cumprir esses prazos, veja que são longínquos se der tudo certo, né, reitor? Então nós queremos estar em cima, garantindo essa prioridade, garantindo essa agilização, se for preciso a Brasília,
garantir a verba. Então, acho que é para reunir os vereadores que têm envolvimento com a área e com o tema, com a região e com o tema, né, e que queiram, né, para que a gente tenha muita força, porque isso não é um projeto pequeno, né? Nós queremos essa universidade, olha, uma universidade que já teve mais 3.000 alunos, né, professor? Hoje está reduzida e está em crescimento, né? Nós estamos vibrando com o novo vestibular, vibrando com a Zona Norte, porque a gente imagina que a universidade vai fazer exatamente isso, sacudir as várias ações que deveriam estar acontecendo lá, né? E com certeza esse é o papel que a Câmara faz, mas o papel exatamente não de substituir a sociedade, de representá-la, né? Então eu digo, eles aqui são os vitoriosos, né? A gente é um canal, né? Outros poderão sê-lo. Eu vou dar então um minutinho para considerações finais, para encerrar o nosso programa, por favor, Salvatore. Bom, a minha mensagem nesse momento é a toda a comunidade da Zona Norte, da Zona Eixo e arredores, que venhamos a fazer um entendimento, uma mobilização, para que possamos acompanhar todo o processo, desde o projeto e todos os encaminhamentos que a UERGS, né, vai fazer, juntamente com a Câmara, juntamente com o Estado, para que nós possamos discutir, né, sempre debater e levar ao conhecimento da comunidade o que está ocorrendo. Que a melhor forma de participação é você dar, né, informação. Isso nós vamos fazer a partir já do próximo mês, né? Nós vamos reunir as lideranças, a comunidade e começarmos já a montar, quem sabe, sugerindo, falamos hoje, um comitê, né? A participação, fazer um comitê para que possamos sempre estar presente nessas ações. Por favor, reitor Guaranha. Eu gostaria só de agradecer o convite e da oportunidade de colocarmos aqui a nova realidade da UERGS, as nossas perspectivas, nosso otimismo para o futuro dela. Colocar, por exemplo, que obviamente que esse processo, queremos ter o contato mais íntimo possível com a comunidade, para que a ida da UERGS para lá, ela realmente esteja de acordo com os anseios, com as necessidades da universidade, da comunidade, e em conjunto com as necessidades pedagógicas e técnicas que que o campus universitário necessita, né? Agradecer todo o apoio que tem sido dado pela vereadora Sofia, por outros vereadores, pelo governo do Estado, pela secretária de Administração e pelo secretário de Ciência e Tecnologia, que tem apoiado a UERGS, no sentido de revitalizar a UERGS, e realmente, ou seja, esse é um passo que mostra em Porto Alegre o que estamos fazendo, obviamente que no interior processos semelhantes estão ocorrendo, e que nós consigamos transformar a universidade nos próximos anos na verdadeira universidade pública de todos os gaúchos, onde ela possa cumprir a tarefa para a qual ela foi criada, o desenvolvimento regional sustentável, né, e que esteja à altura das necessidades e da tradição do povo do estado, desse estado que é o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Vereadora Sofia, um minuto para considerações finais. Acho que agora cabe agradecer, o grupo da UERGS, né, a reitoria e aos professores. Porque a gente sabe que não é uma coisa simples, né, de sair do centro da cidade, Salvatore, né, porque ir para a região implica um deslocamento maior, e essa sensibilidade, a compreensão e a absorção, que eu sei que não é fácil, que é corajosa essa posição do nosso reitor Guaranha, o senso de oportunidade desse reitor eleito, porque, de fato, Novo Hamburgo é real. Novo Hamburgo tinha área e estava oferecendo, Canoas tinha área e estava oferecendo, Porto Alegre precisava se mexer. E nós queríamos que a nossa cidade ficasse com a reitoria da UERGS. Nós apostamos na UERGS. Então, eu faço aqui o meu agradecimento público e meu ânimo ao grupo de professores. Serão tão bem acolhidos lá naquela região, Salvatore, que vai ser maravilhoso, né? Para eles, para a universidade e para a cidade de Porto Alegre, não tenho a menor dúvida. E vai integrar muito mais Porto Alegre com a região metropolitana, porque nós vamos ter estudantes de tudo que é lugar. Aquela região vai ser um grande polo de desenvolvimento da nossa cidade. Sim, nós esperamos. Certo. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui no Porto Alegre em Debate. Também agradeço a sua audiência e até o próximo programa.